galera, Cris falando e vamos começar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Nanatsu no Taizai. E é claro que a gente vai falar sobre a Era do Caos, essa nova era que está se inicializando. E vocês sabem que com isso novos inimigos vão surgir. E esses inimigos estariam vindo da onde? É sobre isso que nós vamos falar. E não só isso, nós vamos falar também sobre o Rei Arthur, que acabou sendo revivido, como já estava descrito na previsão do Hulk. Então vocês vão entender toda essa história aqui nesse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, que está extremamente épico, é muito importante que você deixe o seu like aqui no comecinho do vídeo. Não se esqueça, deixa o like mesmo. E se você for novo, se inscreva no canal para você fazer parte da turma. Dado todo o recado, vamos sem mais delongas direto ao vídeo. Então galera, Nanatsu no Taizai está entrando em uma nova era e Meliodas e seus amigos vão ter novos inimigos pela frente. Então, para vocês entenderem melhor essa história, a gente tem que falar de alguns acontecimentos dos capítulos anteriores, onde o próprio Rei dos Demônios, antes de morrer, disse que uma nova era entraria, e nós descobrimos que era essa, a Era do Caos. Com o fim da Era dos Deuses, o equilíbrio foi completamente quebrado. Então nós vamos entrar nessa Era do Caos, que foi descrito pela Maga Vivian, que é um mundo de ruínas. Ou seja, um novo mundo estaria surgindo, e não um mundo literal, e sim novos inimigos. E o próprio Meliodas, antes de derrotar o Rei dos Demônios, ele dizia que não se importava com isso, pois ele e os seus amigos dariam tudo de si para encarar os próximos desafios. Então vamos voltar a alguns pontos importantes sobre a previsão do Hulk, que vocês já devem estar cansados de saber, onde ele dizia que o equilíbrio tinha se quebrado e um novo rei iria renascer. E a HAL do capítulo 335 saiu, e nós descobrimos que sim, o Rei Arthur é o Rei do Caos. Ou seja, ele literalmente foi o rei que renasceu. Isso mesmo que vocês escutaram, meus amigos. A previsão do Hulk se realizou e o Rei Arthur renasceu graças a Merlin. Então vocês vão entender toda essa história na quarta-feira, quando eu trazer a review aqui detalhadamente mostrando todos os detalhes. Mas enfim, voltando aqui para a alegria de todos os fãs do Rei Arthur. O cara acabou sendo revivido e com isso a Merlin diz que ele se torna o Rei do Caos. E que inimigos que seriam esses? Será que o Rei Arthur seria o próprio inimigo, os 7 pecados capitais, ou ele vai ser apenas o rei que vai estabelecer o equilíbrio? Pois a previsão do Hulk deixa essas duas possibilidades abertas, pois ele diz o seguinte: o equilíbrio foi quebrado, em breve um rei iria renascer. E nós vimos que foi o Rei Arthur, só não sabemos se ele vai estar do lado do bem ou do lado do mal. Então aqui vai um spoiler do próximo capítulo, espero que vocês não se importem com isso. Na última página, ele aparece com um lado completamente obscuro, e a Merlin, como eu disse pra vocês, nomeia ele como o Rei do Caos. Mas já que nós falamos sobre esses pontos importantes, vamos falar sobre a Mama Hulk. Nós descobrimos no último filme de Nanatsu no Taizai que ela é a mãe do caos, e ela tinha uma escuridão que era referenciada pelo clã dos demônios, e ela tinha sua luz que também era referenciada pelo clã das deusas. Então vou deixar esse trechinho aí pra vocês lembrarem, se liga. Mas vamos continuar aqui, pois ela pode ter dado a origem a diversos clãs, como o clã das deusas e o clã dos demônios. Para vocês entenderem melhor essa história, vamos falar sobre o clã dos vampiros, onde Orlond diz que ele veio da mãe do caos. Então com essa fala não tem o que a gente contestar, a Mama Hulk deu a origem ao clã dos vampiros. Mas não termina por aí, vocês já perceberam que sim, o Hulk faz parte do clã dos demônios? Se você não percebeu, vamos para alguns fatos que também mostrou no mangá que sim, Hulk faz parte do clã dos demônios. Então antes de mostrar esses acontecimentos, prestem atenção, a Mama Hulk deu origem ao clã dos vampiros.
E tem indícios também que ela deu origem ao clã dos demônios, pois o Hawk tem indícios que faz parte desse clã. Vamos lá, isso tudo acontece no Purgatório, onde nós descobrimos que o Hawk tem um irmão, e o irmão dele acaba contando uma história para Meliodas e o Ban. E nessa história ele acaba contando que o Rei dos Demônios colocava alguns animais para vigiar o Meliodas, mas esses animais acabavam morrendo com uma certa facilidade, então ele precisava de um animal extremamente resistente, e o Hawk acabou sendo escolhido. Então o Hawk é um ser extremamente resistente, que nós vimos isso, pois o Hendrickson, fundido com o Demônio Cinza, ele solta uma bola de energia, que literalmente foi uma magia para eliminar o Hawk, mas nesse que parecia o fim dele, ele acaba reencarnando na mesma hora em um ser menor. Então nós já temos esse fato que ele é um ser extremamente resistente, como o irmão dele disse. Só que o irmão dele estava no Purgatório, um local onde que o Rei dos Demônios foi selado, onde só habita criaturas das trevas, e ele mesmo no mangá diz que ele usava esse poder para ficar mais poderoso, ou seja, ele absorvia os poderes daqueles seres do Purgatório. Então se o irmão dele estava no Purgatório, e nós vimos que ele é um ser extremamente resistente, assim como o clã dos demônios, que nós vimos em diversas vezes eles se recuperarem como nada estivesse acontecendo, com o poder das trevas. O Galan, como vocês estão vendo aí batalhando com o Escanor, ele conseguiu se regenerar, e não só ele, todos os membros do clã dos demônios. Mas não termina por aí, o Hawk tem uma habilidade onde ele pode comer as trevas, e nós vimos ele literalmente eliminar o Rei dos Demônios quando ele estava no corpo do Meliodas. Então o Hawk tem um poder, digamos, que também faz parte do clã dos demônios. Então tem diversos indícios que apontam que sim, o Hawk faz parte do clã dos demônios, e ele é filho da Mama Hawk, aonde também deu origem ao clã dos vampiros. Então se chegar a um ponto que for confirmado que sim, o Hawk faz parte do clã dos demônios, a gente vai poder ter a certeza que sim, a Mama Hawk teria dado origem a dois clãs, tanto ao clã dos demônios quanto o clã dos vampiros, e as outras também que tem indícios que ela deu a origem, nesse caso ao clã das deusas. Para quem assistiu o filme, sabe que ela deu uma espada celestial ao clã das deusas, aos seres celestiais, para manter o equilíbrio contra o clã dos demônios. Então esses indícios apontam que ela deu origem a todos esses clãs. E se isso estiver correto, nós podemos falar que sim, os novos seres dessa era do caos pode estar vindo da mãe do caos, a Mama Hawk. Então tem indícios que isso pode estar acontecendo, e o Rei Arthur seria o Rei do Caos, ou seja, um cara que poderia estar governando essa nova era, e os 7 pecados capitais teria esses novos inimigos. Então tudo isso ainda não foi confirmado, são apenas hipóteses. A única coisa que foi confirmado que ela deu origem ao clã dos vampiros, e ela deu a espada celestial para manter o equilíbrio contra o clã dos demônios. Então se a gente tiver a confirmação nos próximos capítulos que a Mama Hawk foi o ser que deu origem a todos os clãs, então é só a gente fazer a analogia. Se ela fez isso no passado há muito tempo, novas criaturas estariam surgindo, e ela que poderia estar dando origem a essas novas criaturas. Faz todo o sentido isso tudo. Então se esses novos inimigos surgirem, será que eles seriam extremamente poderosos como o clã dos demônios? Vale lembrar que o Meliodas perdeu a sua transformação. Como eles iam lidar com esses novos inimigos sem a transformação de Meliodas e sem um humano mais poderoso? Então se esses inimigos forem extremamente poderosos, vocês podem ter certeza que sim, Escanor estaria voltando. E não só isso, os personagens poderiam estar tendo um upgrade, como aconteceu nessa saga dos deuses. Então sim, poderia estar acontecendo esse upgrade, ou é aquilo, os inimigos não seriam mais tão poderosos, mas estariam ali ao nível de Meliodas, Ban e a galerinha que sobreviveu. Então eu quero que você comente e deixe a sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou aqui.
Então deixa a sua opinião aí nos comentários, vamos debater e vamos conversar muito sobre isso. Comente aí e deixe a sua opinião. E é claro que é muito importante que você tem que deixar o seu like, se você esqueceu, deixa lá no comecinho do vídeo. Então deixe o seu like aqui agora, não se esqueça. E também, se você for novo, se inscreva no canal, assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo.